Fundação do Pedro Teixeira da Mota, com a tradição espiritual portuguesa e a dinâmica dos seus psicomorfismos. Pedro nasceu em Lisboa, provindo de uma família de Entre de Minho e da Índia. Depois de ter estudado no Colégio Militar e na Faculdade de Direito, viajou para a Índia por terra, voltando após a segunda ida como professor de yoga, profissão, aliás, essa que exerceu durante 12 anos. Depois passou para a investigação no espólio da Pessoa, tendo publicado alguns livros da sua parte esotérica. Seguindo-se depois sobre Erasmo e o Oriente. Viveu 2 anos na Índia, comunga com diversas tradições e iniciações em várias partes do mundo e tem trabalhado o autoconhecimento e a ligação com o espírito, aliás, título da sua última obra, Da Alma ao Espírito, obra essa publicada há alguns meses. A tradição espiritual portuguesa e a dinâmica dos seus psicomorfismos, Pedro Teixeira da Mota, o vosso aplauso para ele. Pode-se desligar o computador. Ora, muito boa tarde. Quero agradecer à Sandra Dares Simões, à Cristina Candeias e às outras pessoas da organização terem proporcionado este encontro que estamos aqui a realizar. E agradecer também a todos os participantes, seja como oradores, seja como espectadores e, certamente, também participantes invisivelmente, pois, de facto, sabemos como as almas se comunicam e uma assistência tem sempre o seu papel a desempenhar no que se consegue invocar, pois cada comunicação é sempre uma recriação num tempo e espaço limitado, mas de acordo com todo um conjunto de energias que estão dentro de nós e que estão fora de nós e que nós usufruímos e, portanto, é com muita gratidão que eu quero também agradecer à tradição espiritual portuguesa por nos ter feito congregar nestes dias tão simbólicos como são dia 31 de outubro e o 1º dia de novembro, que sabem ainda, festa céltica, que é uma das raízes da tradição portuguesa, que é a tradição espiritual portuguesa muito importante, que ficou em muitos vestígios e que está ligada com o cristianismo, está ligada com realmente todo um culto dos 4 elementos, das estações do ano, das festividades das romarias, portanto faz parte realmente da identidade portuguesa. A identidade portuguesa é de facto um mistério bastante grande em que estamos todos envolvidos. E eu também quero agradecer a possibilidade de ter nascido em Portugal e ter, de alguma forma, ter trabalhado um pouco na sua investigação e clarificação. Em 88 publiquei este livro, A Grande Alma Portuguesa, em que publiquei pela primeira vez uma carta do Fernando Pessoa, dirigida ao conde Hermann Kaiserling, que tinha vindo cá a Portugal e tinha feito uma análise psicológica bastante superficial. O Fernando Pessoa escreveu uma carta que assinou apenas com as iniciais OS e que, ainda que tivesse sido escrita em máquina, não foi publicada por ninguém porque não conseguiram perceber que era uma carta de Fernando Pessoa. Eu publiquei-a com uma série de comentários, tanto que os comentários que eu publiquei em 88 não serão os mesmos que eu faria hoje, portanto, isto está à espera de uma segunda reedição, tanto mais que na altura não havia computadores e o trabalho tem que ser de novo passado para a máquina de computador para se reeditar a segunda edição. Em 98, 10 anos depois, e portanto eu trabalho mais no 8, ainda que o 8 possa ter essas relações também, e este livro que foi comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses à Índia, um ponto realmente marcante na tradição espiritual portuguesa, porque de facto
muitas das buscas que existiam e muito do sentido providencialista que foi atribuído a Portugal apontava para essa ligação com o Ganges. E assim, eu como tive esse privilégio de ir 2 vezes por terra até à Índia, e ter vivido lá 2 anos e meio, e ter comungado essas tradições e ter sido iniciado por várias linhas de espiritualidade, publiquei então este livro para cada dia do ano, várias historiazinhas pequeninas desse encontro entre o Oriente e o Ocidente. E certamente terei sido das primeiras pessoas a apontar muitas efemérides de pessoas orientais que tiveram alguma ligação com Portugal ou com o Ocidente ou que foram bastante importantes. Eu estou a fazer esta pequena propaganda ao livro, que não é, de facto, o livro está na Minerva, eu não tenho relações com ela, já fui diretor do Borda d'Água, mas depois saí de lá e não tenho grandes relações, mas porque de facto este 31 de outubro e 1 de novembro ficaram aqui marcados e eu vou ler um pouco, porque são para cada dia do ano, estão algumas coisas, mas curiosamente no dia 31 de ontem nasceu em 1391 o rei Dom Duarte. Como se falou aqui tanto de saudade, fica bem saber-se que houve realmente um ser da tradição espiritual portuguesa que nasceu em 1391, portanto há mais de 500 anos, e que nós estamos aqui, de certa forma, a continuar a celebrar. E este é um dos eixos fundamentais que eu gostaria de referir aqui, que é a existência de uma tradição espiritual portuguesa e de uma ordem espiritual portuguesa, com seres que, ainda que tenham morrido, como foi escrito e já foi citado, se vão da lei da morte libertar. E seres que adquiriram consciência espiritual e que podem funcionar nos planos invisíveis e que nos podem inspirar e guiar e que também podem receber as nossas energias e forças e clarificações na medida em que estamos a viver numa época diferente. Daí que o título da minha comunicação tenha sido Tradição Espiritual Portuguesa e a Dinâmica dos seus Psicomorfismos. O que é que eu quis referir com isto? Quis referir que, ao longo destes séculos, foram gerados uma série de psicomorfismos, uma série de formas de pensamento que tornaram-se simbólicas ou que vinham de captações de símbolos e que geraram certos tipos de campos de força e que foram sendo trabalhados na arte, na literatura, na vida das pessoas e que chegam até aos nossos dias e que nos interpelam também para ver como é que nós, nos nossos dias, podemos dar uma continuidade e uma atualidade ao que muitas vezes se tornou um mero mito ou um mero símbolo, quando estamos numa época em que cada vez mais importante é a vivência real, a vivência interior e a prática exterior. E foi nesse sentido que eu fiz esta escolha do título e, como se calculam, o tema é vasto, eu irei falar dos que sentir que falarei, mas vou ler um bocadinho mais desta zona do Dom Duarte. Em 1391 nasce o rei Dom Duarte, o primeiro rei luso a reunir uma biblioteca razoável, onde se incluíam os livros de alquimia e da arte da Mária de Raimundo Ludo. Filósofo, escreveu o Tratado Moral de Leal Conselheiro, foi sensível ao cultor da saudade e por partir, algumas vezes vem, citação dele, e por partir, algumas vezes vem tal saudade que faz suspirar e suspirar como se fosse nojo. Nojo, no sentido realmente de tristeza, de quase, o que pode recuar até à reminiscência do estado original, como querem os filósofos da saudade. Tomou como empresa uma lança em que estava enroscada uma cobra na forma do caduceu, com o mote loco tempore, o aqui e agora da autoconsciência. Começou a reinar, em 1483, apoiando a expansão marítima e africana, as incapacidades de libertar o irmão, Dom Fernando, do cativeiro, vai consumi-lo implacavelmente. Há outras efemérides, deste 31 que foi o dia de ontem, nomeadamente o começo da reforma
foi também passado ontem, quando Lutero afixa nas portas da Igreja de Wittenberg, em 1517, as suas 95 teses de crítica às doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana, iniciando a cisão protestante. Roma reage e, à secura da reforma protestante, opor-se-á o exacerbamento da contra-reforma com a Inquisição, os jesuítas, a censura. Defendida a unidade cristã, os nacionalismos mercantis emergem triunfantes e os países do norte e do sul da Europa enfrentar-se-ão o tempo suficiente para alterar por completo o relativo controle ibérico do mundo. E depois, aqui temos já uma linha importante também em relação ao que nos passa, porque esta reflexão nossa, em que nós estamos aqui todos a fazer, uma reflexão sobre a identidade de Portugal e a nossa posição enquanto portugueses, como seres que estão no caminho espiritual e, ao mesmo tempo, como seres políticos e sociais, implica, de facto, uma visão que é também do mundo, da Europa, do Estado atual, e espero que, além das pequenas perguntas que foram colocadas agora pelo Luís Resina no fim, o Paulo Borges, que é uma pessoa que está com um dinamismo maior nessa linha, possa também acrescentar alguns aspectos. Mas, de facto, essa luta entre o protestantismo e o cristianismo, com aspectos negativos tanto de um lado como do outro, de certa forma ainda se exerce um pouco, e nós assistimos hoje com a situação de uma relativa opressão da zona da Alemanha e das políticas da austeridade sobre uma zona da Grécia e de Portugal. E, portanto, conseguirmos clarificar de facto qual é a alma europeia, qual é o paradigma europeu que nós devemos viver, é um desafio certamente que está para nós, e que a contribuição de grupos de convergência de pessoas ligadas com a cultura, com a espiritualidade, será certamente importante. E é isso que tem faltado ao longo dos séculos, é essa unidade convergente de almas. Algo que não faltou tanto na época dos descobrimentos. Como sabem, o próprio Dom Duarte tem uma definição do que era uma milícia. Uma milícia era um grupo de leais cavaleiros que realmente lutavam por um objetivo comum. E esse tipo de unidade nós encontramos muito pouco. Encontramos, sobretudo, a um nível em que já não é uma unidade sectária, mas é uma unidade em que vai apelar ao tal nível do Espírito Santo. O que é este psicomorfismo muito importante e que tinha um ponto, um símbolo marcante na tradição ocidental? A mesa redonda, a tábua redonda. A tábua redonda e a emergência do Santo Grau. O que é que está por trás deste psicomorfismo importantíssimo do Ocidente e de Portugal? Este psicomorfismo que temos que nós, hoje em dia, também tentar vivenciar, implica o quê? Implica que, na nossa psique, nós começamos a valorizar cada vez mais o alcançar, o estar em ligação com a verdade. Estamos numa procura da verdade. A nossa vida, o nosso próprio cérebro, os nossos próprios neurônios começam a estar organizados numa constante busca da verdade. E para isto, a pessoa tem que, de facto, fazer uma certa luta. E, em termos coletivos, depois, se uma pessoa quer ter efeitos, isto implica a tal milícia, implica a tal união de esforços. Porque, como sabemos, existem muitas forças de dispersão. Há muitas forças contra a identidade portuguesa. Há muitas forças contra a identidade espiritual. E o trabalho da tradição espiritual portuguesa, de certa forma, é uma assunção de uma realidade espiritual que está em cada um de nós e que é comungada também nos
os outros seres, e então temos aqui uma explicação do Espírito Santo. O Espírito Santo, na sua base original, mais profunda e íntima, é o Espírito de cada um de nós. Portanto, o Espírito de cada um de nós é um Espírito potencialmente santo e, na sua essência, santo. O problema é que nós temos muito pouco ligação com o Espírito. Temos muito pouca ligação com o Espírito. Há uma confusão muito grande também entre corpo, alma, espírito, portanto, finalmente, alma, espírito acaba por ser mesmo. Daí que eu, no último livro que publiquei, chama-se Alma ao Espírito, onde, através de 33 ensaios, eu tento aproximar-me e trabalhar um pouco como podemos harmonizar mais a alma para ligar com o Espírito. Estão lá algum tipo de experiências interiores, ao de leve. É sempre muito complexo uma pessoa falar das suas experiências interiores, mas em termos de grupos que estão num caminho espiritual e procura, é evidente que nós devemos falar e assumir mais a importância de uma prática e de um despertar interior, do tal fogo, do tal olho espiritual, do tal coração espiritual, do tal corpo ígneo. Tudo isso são realidades que podem ser vivenciadas e sentidas e vistas facilmente se as pessoas meditam com alguma regularidade. Uma regularidade que não implica sequer que uma pessoa tenha que meditar com grandes aspectos pré-concebidos, com grandes programas. Trata-se apenas de uma pessoa sentar e invocar a tradição. Neste caso, pode ser a tradição espiritual portuguesa, pode ser do anjo, pode ser do arcanjo, pode ser a divindade, pode ser os nossos antepassados. Todas estas são linhas psicomórficas que estão ativas e que funcionam e que existem e que nós recebemos comunicação, recebemos orientação e mesmo podemos participar e fazer evoluir alguns desses seres que já trabalharam e que atingiram certos planos, mas ainda estão a avançar. E neste aspecto que eu falei e que estávamos a falar aqui concretamente, a construção da tábua redonda, a emergência do grau entre nós, não é? Tem um aspecto exterior, o aspecto é que realmente as nossas auras e as nossas energias não estão a divergir nem a entrar em conflitos egóicos, mas estão todas convergentes, criar um cálice para a verdade, para o conhecimento, para a invocação do que estivermos a fazer. E basicamente aqui estaremos todos a fazer a invocação da tradição espiritual portuguesa e da sua essência. A essência, quem é a essência de Portugal? A famosa mistério da identidade de Portugal. Quando é que nasceu? 1128, 1143. Depois são grandes mistérios. Eu já medito há muitos anos nestes aspectos, tive algumas experiências e de facto, acho que todos nós devemos praticar e descobrir por si próprios. E perceber que existe de facto um arcanjo de Portugal, existe uma entidade que na maior parte dos casos não se apresenta como uma forma, pode-se apresentar apenas como linhas de força ou como certo tipo de energias e colorações, mas que também assume uma face. E esse aspecto é um aspecto importante porque, como nós sabemos, nós temos também uma ligação com o nosso anjo da guarda e temos também com esse ser no qual, como aqui já foi referido por uma outra pessoa, seja como Portugal, seja como anjo, somos pontos de luz. Somos pontos de luz e estamos aqui a tentar intensificar o ponto de luz. O ponto de luz é a identificação de nós próprios enquanto espíritos, enquanto centelhas de origem divina que estão encarnadas no corpo, numa alma, a desenvolver um corpo espiritual, a talhar o corpo espiritual. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer
e estamos a tentar juntar esforços para perceber quais são as melhores geometrias, quais são os melhores ritmos, quais são os melhores mantras, quais são as melhores configurações no tempo e no espaço para ser proporcionada uma clarificação maior dentro de nós, ou mesmo à nossa volta, deste tipo de consciência, deste tipo de realidade, que é a realidade do espírito e do mundo espiritual. Tradição espiritual portuguesa, então, quando fala na demanda do Graal, quando houve um José de Arimateia também, um romance que esteve na biblioteca e que desapareceu, nas bibliotecas medievais, houve um Merlin também. Portanto, há aqui, de facto, uma tradição de uma busca através de uma comunhão com a natureza, e esse aspecto da comunhão com a natureza leva-nos para a assunção do que a Rosa Pedro já falou, da existência de uma linha forte de sacralidade do amor, sacralidade do ser feminino, a natureza animada, e esses aspectos são importantes de nós conseguirmos desenvolver mais. Compreendermos que o ser humano tem a polaridade masculina e feminina, o ser humano está em constante interação a este nível, e no amor que existe entre estas duas polaridades pode-se sentir e realizar a unidade, pode-se sentir e realizar o andrógeno, pode-se realmente fazer reverdecer a árvore seca do intelectualismo, a árvore seca do egoísmo. E então, de facto, essa tradição é bastante forte em Portugal. O amor à natureza, o amor à família, em comparação com as cantigas provençais, que eram as cantigas do amor, aqui em Portugal desenvolveu-se, em exclusiva, as cantigas de amigo, Lário de Flor, Verde de Pino, etc. Todo esse tipo de dinâmica de conjunção do yin e do yang é realmente um aspecto a trabalhar, porque acho que Rosa Pedro tocou ao de leve neste aspecto, a necessidade de se assumir mais, a mulher assumir mais o seu aspecto de sacerdotisa. Eu diria mesmo, Deus, a mulher, na sua plenitude e vista pelos olhos do amor, é uma revelação divina, é uma deusa, não é? E se essa consciência for mais assumida como uma educação normal, como uma visão normal, nós saímos da visão corporal e da visão intelectual, cultural, católica e machista, e vamos começar a clarificar para que o nosso olho espiritual possa, então, ver, e o próprio olho físico conseguir descobrir, recriar a condição potencial divina que nós temos dentro de nós. Então, o que é o grau, de certa forma? Sem ir tanto para o excesso já de feminismo das Marias Madalenas como as gestoras da tradição de Jesus em termos de filhos até, não é? Vamos considerar o grau como a forma receptiva, a forma basicamente do coração que está dentro de nós. O grau é um coração que é um coração coletivo, quando os cavaleiros se reúnem e estão todos numa aspiração à luz, à verdade, ao amor, a energia divina desce e então cada ser vê os pratos da abundância, as preciosidades da terra. E é este aspecto do cálice que satisfaz que de facto nos falta a nós. Nós não conseguimos entrar 10% ou 20% do que deveríamos entrar mais no coração. Eu próprio confesso que também não consigo muito, mas pronto, já tive alguns momentos de visão e de maravilhamento com o que é, seja com o oceano de energia cósmica, seja com todo o tipo de filigranas e de formas fabulosas que existem no coração, seja a sua irradiação de amor, que nós podemos estar completamente partidos com as dores, e se esse nível aflora dentro de nós, nós sentimos essa força. É claro que depois, quando saímos do estado, as dores poderão voltar, ou voltam geralmente, mas há experiência. E, portanto, esta dimensão de um coração espiritual, no centro do peito, os portadores do grau, são os seres que realmente comungam desta tradição espiritual, dos cavaleiros, das cavaleiras, dos seres que conseguiram erguer o cálice do seu coração ao amor,
ao amor divino, ao amor cósmico, e o irradiaram. E conseguiram comungar de momentos de universalidade. É interessante fazermos uma ligação. Eu recentemente estive na Pérsia, convidaram-me para ir lá fazer umas conferências sobre os místicos Sahdi e Hafez, e também sobre os místicos portugueses, os místicos islâmicos cá. Eu falei mais até da zona da Akbar. Como sabem, Akbar era o homem da corte mogol que convidou os portugueses para participarem numa série de reuniões em Ikadana, que era a casa da adoração, onde houve um primeiro momento de grande fusão interreligioso, em que discutiram todos, e os padres por vezes até triunfavam e os ulamas islâmicos, os mais ortodoxos, ficavam todos ofendidos, de tal forma que o próprio Akbar, a certa altura, fundou uma religião, Din Ilahi, uma religião universalista, que infelizmente não teve grande continuidade, sobretudo porque o seu neto, que foi quem continuou mais isso, filho do construtor do Taj Mahal, do Shah Jahan, chamado Darashikov, acabou por ser morto pelo seu irmão mais novo, Aurangzeb, que representava a linha mais fanática. Mas esta tradição persa, que influenciou bastante esta corte mogol e que os portugueses comungaram também, é uma tradição que tem muito a ver connosco, na medida em que alguns das suas forças e psicomorfismos também estão presentes dentro de nós e da nossa tradição. E um dos quais é este próprio Cálice de Santo Grau. O Cálice de Santo Grau tem várias fontes, tem as fontes celtas, tem as fontes ocidentais, mas também tem uma fonte persa, em que ele representa a taça do mundo, em Jami, taça do mundo, que o rei que contempla nessa taça consegue ter uma percepção dos segredos, das partes ocultas. Portanto, no fundo, o que é que significa esta capacidade do coração ver, de sentir? É, de facto, a emergência, o espelho da alma pacificada, calma, da osmose do espírito, ao que nós podemos chamar hoje em dia o acesso ao campo unificado de consciência e de energia e de informação que liga todos os seres. Este aspecto prende-se, então, com outra linha também psicomórfica importante, que foi, assim como nós, nos descobrimentos, tivemos homens de uma Craveira, de um Garcia Dorta, de um João de Castro, foram Dom Pedro Nunes, para citar os três mais importantes, com obras de um valor incalculável, seja na botânica, seja na matemática, seja na geografia. Nós hoje em dia também temos uma obrigação e uma capacidade de continuarmos este tipo de descobrimentos. Este tipo de descobrimentos a todos os níveis, e um dos níveis que nos interessa particularmente é este, que nós temos alguns portugueses, até o Damásio, por exemplo, está a trabalhar um bocado, ainda com limitações de não querer aceitar ainda uma dimensão mais espiritual. Mas para todos nós que estão aqui e que são, a maior parte das pessoas fazem algum tipo de prática espiritual, é muito importante estar a par do que é que alguns destes físicos quânticos e neurocientistas estão a fazer de ligações, cartografias da constituição do universo e das ligações possíveis entre a grande informação e o macrocosmos e o microcosmos. Vamos lembrar, por exemplo, da teoria das cordas, que é uma das teorias que está mais, hoje em dia, a ser assumida cientificamente, e com esse tipo de movimento e de turbulência e de energia, nós, ao tempo dos descobrimentos, lá encontramos, num monumento tomado, um dos tais monumentos, lá temos as cordas entrançadas e todo esse tipo de simbolismo. Vimos também os lógios de amor, os sinais de iniciação, que nós encontramos no claustro de Jerónimos, marcados também, e que são, de facto, sinais de ligações subtis. Isto é um dos outros trabalhos muito importantes, e que nós podemos ter consciência ou não, mas de facto todos nós temos dezenas, centenas de fios que saem de nós próprios e que nos ligam com seres, com energias,
e que é importante nós trabalharmos algumas dessas tradições. Pedro, mais 10 minutos. Está a ser muito breve a minha conferência. Qual é o tipo de censura, diga-me lá? Só tenho mais 10 minutos ou 15, deixa lá. Dizemos sempre isso, mas depois damos 20, percebe? Eu vi algumas bastante melhores, mas pronto, sejamos, vou partilhar o que puder. Mas então temos este nível da comunhão com o corpo místico, que é constituído por todos os nossos antepassados, todos os mestres da tradição espiritual portuguesa, e esse aspecto nunca é demais celebrar e comunicar. E hoje, que é o dia 1º de novembro, como sabem, para o início do ano celta, era a noite do Cid, a noite em que o mundo terreno e o mundo espiritual estão abertos, que há comunicação, que se estabelecem, que aparecem, que surgem e que nós podemos comunicar bem, seja por sonhos, seja por visões, seja só por energias, mas temos mais consciência desta intercomunicação constante e possível, desde que nós trabalhemos, ela acontece, e sobretudo se nós nos inserimos em algumas destas tradições, porque de facto cada ser ao longo dos anos vai talhando certos canais, certos fios, certas correntes, conforme o amor que é dado, conforme a aspiração que é dada, assim se vai fortalecendo esse tipo de canais. E, portanto, cada ser tem que descobrir, e é por isso que eu não sou muito por meditações muito estereotipadas, não. Acho que cada pessoa tem que fazer o tempo dentro da sua casa e do seu tempo, criar um silêncio, uma respiração uma respiração de ligação com os níveis superiores. E depois ir sentindo o que é que isso acontece dentro de nós. Que tipo de orações brotam? Que tipo de palavras? Primeiro nossas, depois vindas do nosso interior, depois há mudanças, depois então, com algum tempo, nós passamos a ter a capacidade do olho espiritual, diminuindo a sua obscuridade e a sua agitação, e daí que nos Yoga Sutras de Patanjali, o primeiro sutra diz Yoga, Shita, Vritti, Niroda. Yoga é a extinção, ou a anulação, ou a subsidiência das vagas de pensamento. E o segundo diz, então, o observador é instalado na sua condição original. E é essa condição de espírito, de ser de luz, que nós vamos procurar. É evidente que o nível de espírito é muito difícil. É muito difícil. Apesar de eu ter uma ideia que há um psicomorfismo dele e algumas espécies, mas não vamos falar desse momento, tanto mais que não temos muito tempo, mas, de facto, a experiência mais comum e mais praticável é a absorção da luz espiritual. A luz que vai entrando dentro de nós e que nos vai purificando, vai harmonizando, vai clarificando. Está ligado na própria tradição persa, mesmo antes deste Islão Shia, que é um Islão bastante mais místico, no tempo do Madzaísmo e do Zubateísmo já tinham muita noção do corpo de luz, Shvarnat, o corpo de glória. Era essa representação que depois influenciou as nossas próprias criações, das auréolas e dos nimos, e que representa realmente uma consciência maior dessa luz que nos tece, que nos entretece, que nos trabalha. É uma luz sempre desafiante. A pessoa muitas vezes não sabe de onde é que ela está a vir. Se o que nós vemos é de cima para baixo ou por baixo para cima. E devemos estar atentos e devemos registar. Eu lembro-me da conferência da Teresa Lousada, se não me engano, sobre o Francisco de Holanda, Teresa Lousa, em que ela refere como Francisco de Holanda diz que o pintor tem que escrever muito rapidamente o que viu, porque senão perde. Tem que quase que fechar os olhos e escrever. E isto é uma experiência constante, seja nas certo tipo de meditações, seja no certo tipo de sonhos, em que as mensagens são tão subtis e tão inteligentes que muitas vezes uma pessoa não registra, perde-as.
Ainda que, muitas vezes, isto até falámos ontem com o Luís Elier, à volta das visões interiores que uma pessoa pode ter dos campos geométricos que existem. Cada um de nós tem as suas formas. Estava-se a discutir o momento da morte, e acho que isso também é um dos psicomorfismos muito importantes de ser trabalhado, mas pronto, não vamos entrar nesse, não é? Desde os tais mitos terríveis dos 5 novíssimos na tradição católica, o medo terrível do purgatório, a confissão e arrependimento à última da hora, aos novos psicomorfismos da New Age, que toda a gente sai e encontra um túnel, e ao fim desse túnel umas pessoas muito bem dispostas a acolhê-los. Encontrar o meio termo e o termo real de qual é a preparação para a morte que nós devemos fazer e qual é a consciência que nós devemos ter nesse momento e o que é que vai sobreviver connosco nesse momento, são outros aspectos bastante importantes. Mas como eu estava a referir, esse aspecto das visões, dos sonhos, ou mesmo as meditações, e como é que nós os podemos conservar ou não conservar, e é pena que nós não tenhamos dentro do nosso cérebro, falou-se ontem, de existirem vários depósitos. Foi o nosso amigo, até hoje o André, que falou dos vários depósitos, significados, das experiências, das vivências. Eu talvez não compartimentasse tanto, mas gostasse de referir esse aspecto de haver um depósito que fosse mais trabalhado, que fosse como que uma parte do grau de viva dentro de nós, que foram as experiências de mais luz e de mais amor, e os momentos mais unitivos, os momentos mais inspirados, em que realmente nos sentimos todos, ou cada um ou com o outro, uma ligação superior, uma ligação de felicidade, de plenitude, e todos nós já tivemos na nossa vida. Eu lembro-me na Índia, às vezes, um encontro apenas com uma determinada pessoa, seja um mestre indiano, seja um português de Goa, os momentos de luz e de felicidade que de repente irromperam nessa comunhão entre dois seres que vêm de dimensões completamente diferentes e convergem naquele momento numa mesma procura e têm um sinal. Depois então referia, só para terminar e permitir talvez uma pergunta ou duas, que de facto essa fragilidade e subtileza do que nos chega nesses momentos, não é? Porque de facto é todo o problema do cérebro ter as suas limitações e toda a riqueza do mundo invisível que está aqui, nós não estamos a ver em geral, não é? E temos, volta e meia, um tipo de captações. Mas quando elas nos vêm, sejam nos sonhos, seja o acordar também é um dos momentos mais recomendados para uma pessoa tentar sentir mais de onde é que veio e que mensagem é que pode estar a receber, ou qual é a orientação para o dia, qual é o perigo, ou qual é a luz com que uma pessoa deve avançar nesse dia. E então é uma das formas que eu percebi um bocadinho, muitas vezes uma pessoa pode ter perdido uma grande parte da compreensão ou da imagem, mas se nós concentramos nela, ainda que não tenhamos a forma clara, é como se fizéssemos uma ligação para cima e também para as profundezas de baixo. E nesse aspecto, então, dá-se a ligação entre o céu e a terra, a ligação entre o inconsciente e o supraconsciente, e essa ligação é de facto uma das coisas que caracterizou mais os portugueses. Foram seres que conseguiram amar a terra, amar o cheiro do estrume. Eu já vivi também fazer agricultura biológica, recomendo a agricultura biológica e orgânica. Acho que é muito importante a alimentação, é fundamental, portanto, sentir os cheiros e os sabores, comungar com a natureza, ou andar descalço. Falou-se hoje do orvalho, uma pessoa poder andar a pé sobre o orvalho matinal, algo que o meu pai já me ensinou, na altura era o Kneipp que ensinava esse tipo de coisas, mas que são coisas, tradições, sensibilidades que nós sabemos que existem e que funcionam, e cada vez mais com a ciência nós podemos ir compreendendo todos os efeitos. E portanto, acho que um dos desafios grandes dos psicomorfismos atuais é haver
cada vez maior uma intensa ligação entre a Terra e os níveis do céu que nos são possíveis neste momento ter. Um nível científico cada vez super avançado, não é? Com toda a tecnologia que se está a ter, e ao mesmo tempo a um nível espiritual. Portanto, a comunhão que está a existir entre as diferentes religiões e tradições permite-nos muito mais facilmente fazer sínteses de o que pode ser mais real. E, portanto, acho que é uma das grandes falhas atuais que só se é explicada pelas forças negativas que controlam a humanidade, de certa forma, seja do dinheiro, seja dos armamentos, seja dos nacionalismos conflituosos, é a não existência de um manual que a Unesco forneça para todas as escolas, todos os pontos do globo, em que seja dada essa linha de amor à natureza, cultivo preservante das suas características específicas, sem entrar nestas maluqueiras dos transgénicos e da Monsanto, etc., que têm tido consequências incalculáveis, negativas, de mortes de pessoas, de empobrecimento, dependências, aos aspectos da alimentação mais espiritual. A alimentação, a maior parte, é das religiões, e perceberem que qualquer ser que pertence a uma religião pode e deve comungar nas outras religiões. Todas as religiões, como na Gita foi dita, e muito bem, da divindade, no nome chamado Krishna, aparece Arjuna e diz: Arjuna, qualquer que seja a forma com que tu me invoques e me adores verdadeiramente, com aspiração, eu manifestar-me-ei. E este aspecto, que eu acho que está muito forte na tradição espiritual portuguesa, não só no sentido do grau que revela que cada pessoa precisa, como na própria visão do divino. E nós temos um dos exemplos de um dos primeiros mestres portugueses conhecidos, Santo António, e contém foi referido até aquela imagem que está lá no convento da Nossa Senhora a dar o menino ao Santo António, a dar o espírito, a dar o estado de pureza, o estado de abertura para captar, e que temos essa manifestação da divindade de uma forma pessoal. Essa manifestação da divindade de forma pessoal é também caracteristicamente portuguesa. Nós, para terminarmos agora, não quero alongar-me, fazer só uma saudação muito profunda ao Arcanjo de Portugal, que é, de facto, uma face de uma grande serenidade e com uns olhos de uma luz fabulosa. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma questão, Pedro? Com certeza. Para ouvirmos, deixe-me só chegar no microfone. Boa tarde a todos. Eu gostava de fazer uma pergunta, se for possível responder-me. Qual é o nome do Arcanjo de Portugal? Tinha muito gosto em conhecer. Isso é uma questão, é uma falsa questão. Acho que é uma falsa questão. Porque essa teoria que se criou de que os anjos tinham nomes é uma completa falsidade. Sobretudo esses livros do Aziel, etc., em que para cada dia do ano dá um anjo correspondente e que nós podemos pedir para ele ordenar, dar-lhe decretos de fazer isto, de fazer aquilo. É completamente uma coisa que não tem cabimento. Portanto, as entidades angélicas são seres de uma subtileza tremenda, não é? Não são definíveis por nomes, está a ser? Não podemos estar a marcar uma coisa tão humana para esses níveis. E muito menos ainda podemos ter a ousadia de querer decretar, ou que para cada dia do ano que toda a gente nasceu naquele dia tenha esse anjo. Não. O anjo é um mistério que se revela a cada um de nós a partir de um esforço grande. Você tem que fazer uma série de esforços, ou peregrinações, ou isto ou aquilo, e pedir para que ele se revele. Então tem a experiência.
mas ele não vai aparecer, não vai dizer eu sou isto ou aquilo. Não, você vai vê-lo ou senti-lo no seu lado espiritual. Por isso, simplesmente. Eu também gostaria de pôr uma pergunta, Pedro, se possível. Estou aqui, sou a Paula Cadeias. Olha para mim. Calma. Eu queria fazer a seguinte questão. Qual é a sua opinião acerca da existência no oculto outros seres com igual poder, mas não positivo? E a que é que lhes chamaria, visto que chamar canjos ao ser que nos dá apoio? Pronto, a questão do mal, eu confesso que, apesar de ter na minha vasta biblioteca, como sabem, eu tenho trabalhado para sobreviver em leiloeiras de livros, em alfarrabistas, e, portanto, tenho uma boa biblioteca, portanto, tenho lá uma estante só sobre o problema do mal e do diabo. Mas, à parte... Eu não estava a referir a isso, estava a perguntar se havia, na sua opinião, Sim. existem no oculto entidades equivalentes a arcanjos, mas que não colaboram. Eu, na minha experiência, acho que a angiologia, muito dependente do Dionísio Areopagita, que é uma construção, parece-me a mim, demasiado intelectual e que praticamente ninguém tem experiência daqueles níveis todos. E, portanto, nós depois replicarmos como alguns seres de algumas tradições fizeram, e Elifas Levi e certas forças de Cabala, etc., para uma hierarquia quase correspondente de forças negras, eu não tenho experiência e não acredito muito. Daí que eu falo mais espíritos celestiais, anjos e arcanjos, porque já tive experiência tanto de um nível como do outro. Pronto, eu gosto de falar do que experiencio e do que eu conheço e falo. Portanto, esse nível não. Agora, que há forças negativas, não há dúvida nenhuma, que há forças negativas, que há seres que volta e meia uma pessoa tem experiências subtis ou em sonhos, esse tipo de forças, e existem, de facto. Mas não estou, nem procurei ainda informar-me demasiado qual é a potência delas e o que é que, como é que poderemos lutar tanto com elas. Mas, eventualmente, é um trabalho importante para se fazer, e se uma pessoa considerar que Portugal, como o Luís Resina quis falar, e outras pessoas disseram também, que tem uma palavra a dizer, pois seria bom que neste horto e mar bastante abençoado em termos, como a Paula também falou, de energias e monumentos e tradições, e muitos autores, tanto homens como mulheres, que deixaram grandes testemunhos desses aspectos, do bem, do mal, do amor, dessas capacidades. Eu estou-me a lembrar do Lugar de Coimbra, Teixeira Pascoais, Fernando Pessoa, Monteiro de Cantal, grandes seres, que houvesse convergências de pessoas aqui, que volta e meia houvesse um diálogo sobre esses aspectos, e acho que é muito importante com meditação. Portanto, acho que a meditação, esse trabalho, nem que seja meditações apenas de 5 minutos ou 10, para que as pessoas possam, durante alguns momentos, descer de um excesso de nível, muitas vezes, da cabeça para o coração e para o silêncio. E, neste momento, então, eu pedia que fizéssemos todos 1 minuto de silêncio e vamos tentar comungar um bocadinho apenas com o Espírito em nós e a tradição espiritual portuguesa. Fazemos 1 minuto, depois, agora deixo que já foi lançado o projeto, depois faz a pergunta. Portanto, vamos tentar fazer isto e depois, no fim, de facto, eu estava ali, não li dia 31, houve uma ou outra, naquela altura há um quadro dos portugueses que está na costa de Comorá, em que diz a São Francisco Xavier, estive a falar com um homem muito sábio, um yogi, e tivemos a falar de certas coisas. Esse diálogo todo entre o Oriente e o Ocidente, que nós fizemos algo, podíamos ter feito muito mais, mas então, nesse sentido, eu iria propor que utilizássemos o Om ao fim de 1 minuto e que este Om fosse um sinal de ligação entre o Oriente e o Ocidente e também um sinal irradiante para Portugal ligado com este eixo vertical. Portanto, vamos tentar sentir o eixo vertical
que passa ao longo da nossa coluna, que nos liga com esta terra. Estamos aqui no sítio super sagrado, é um ermo ao bosque da tradição arrábida, tradição tão importante dos franciscanos ali na Arrábida, que era uma arrábida que vinha da tradição islâmica. Portanto, é toda uma zona já por si banhada por forças espirituais. Portanto, vamos tentar fazer um minuto, sentirmos, e depois no fim dizemos então todo longo. Vamos fechar os olhos, fazer a ligação entre o céu e a terra e este fio que liga com a tradição espiritual portuguesa, agradecer, comungarmos e invocarmos também as bênçãos do Arcanjo de Portugal. E descemos um bocadinho para o coração, sentirmos o que é que ele diz, o que é que ele sente e a que é que ele pode abrir-se. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro.